O homem que sobreviveu 4 dias no Triângulo das Bermudas Asiático. A lenda dos portais de Sai-Kung. Como assim? Vamos ver, cafezinho investigativo, play. Em Hong Kong existe um lugar onde várias pessoas desapareceram de formas misteriosas e não há argumento. Estilo. É verdade. Achei estilo e chapéu. Não, o chapéu é estiloso. E olha Eu os teria. detalhes. Portugal. É verdade. Nunca mais foram Portugal. encontradas. E as pessoas pensaram que nunca descobririam o que aconteceu com elas, até que apareceu um homem dando um relato arrepiante, contando tudo que ele viveu na floresta durante 4 dias em que ele ficou perdido. Essa é a lenda dos portais de Sai-Kung. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de Luísa. volta ao Link na Cafézinho descrição. Investigativo, canal aqui do YouTube que fala Like. sobre casos Quem reais, gosta, like. mistérios e Ah, isso daqui é verdade, hein? Pessoal do canal de live, se vocês estão gostando disso aqui, tem que dar like. E se inscrever no canal, que vocês não estão É, se vocês não inscrevendo estão no se canal. inscrevendo. E também, obviamente, tem que fazer o quê? O quê? O quê? O que tem que fazer? Tem que comentar aqui o que vocês acharam do vídeo. Qual vídeo vocês querem ver dela? Comente, 3 deixe coisas. sua sugestão. 3. Sugestão, like, se inscreve. Só isso. Né? Fácil. Fácil. Vai Easy. demorar 10 segundos. Nossa, é plá, 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 comentou, plum, acabou. lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, normalmente tomando um cafezinho, mas hoje está tarde, já tomei muito café, então não vamos. Vocês devem ter falado, eu estou vestida e maquiada que nem uma doida hoje, mas vocês têm que lembrar que eu tenho outras redes sociais onde eu falo sobre outros assuntos, tipo maquiagem, beleza e K-pop, então eu tava gravando um vídeo antes desse vídeo do cafezinho investigativo. Por favor, perdoem o meu chapéu felpudo e me sigam no Instagram. Siga a gente no Instagram também. Eu não posto nada, a Lari posta. Nesse canal a gente Posto já falou stories. sobre muitas lendas que Tô postando vários action figure, não é verdade? Ah, tô fazendo merchan aqui. Ela fez o dela, tem que fazer mesmo. parecem ter sido criadas só pra assustar Segue o os outros, Silva, né? gente. Tipo histórias de fantasmas, bateu histórias de 50 mil. cachorros com rostos humanos. Esse especificamente é muito interessante. Só que o que torna o vídeo de hoje diferente é que esse lugar que eu vou contar pra vocês hoje realmente existe. E várias pessoas realmente desapareceram sob circunstâncias muito estranhas desse lugar no passar de 2 décadas. Vamos mandar o geado pra Saigon lá? é uma cidade que fica no vamos ver. nordeste de Hong Kong e é uma área muito conhecida por ter naturezas preservadas, florestas, praias maravilhosas e também pelas suas trilhas de hiking. E é um destino extremamente popular para todas as pessoas que desejam fugir da cidade, do agito da cidade, porque ele possui muitas reservas naturais, parques nacionais, assim, com a mata plenamente conservada. Tá Mas bom. essa região também é conhecida pelos Bonito. locais por uma coisa muito mais sinistra. Muitas pessoas acreditam que Saigon abriga um portal, diversos portais, que juntam a nossa realidade com outras dimensões, ou multiversos Eita. na linguagem Marvel. Isso porque essa região foi palco Na de vários linguagem Marvel. desaparecimentos e mortes estranhas. O incidente mais conhecido aconteceu em setembro de 2005, Mas, gente, quando também um dos olha o tamanho operadores tanto de do mato que tem 999, pra se que perder é o aí, número é de 2 emergência lá de segundos. Hong Kong, recebeu uma ligação estranha. Um policial que estava no seu dia de folga resolveu fazer uma longa caminhada em uma das várias trilhas de Saigon, mas aquele dia específico ele se perdeu. Depois de alguns minutos perdido e tentando achar o caminho de volta para a trilha, ele viu que não ia conseguir fazer isso sozinho e resolveu ligar para a emergência. O operador pediu para que o policial tentasse localizar onde é que ele estava e o policial disse apenas uma sequência de números: 487020. Tá bom. Quando eu tava pesquisando sobre esse caso, eu descobri que várias trilhas lá de Hong Kong, elas são numeradas por coordenadas. Então, a cada 500 metros, existe uma placa mostrando as coordenadas do exato local onde essa placa está, exatamente para os hikers se localizarem com facilidade. Então, no começo, o operador do número de emergência pensou que aquele número dado pelo policial era um número das coordenadas do lugar da trilha onde ele estaria. Só que quando ele foi pesquisar no sistema, ele descobriu que não existia lugar nenhum com aquelas coordenadas. Tá O bom. problema é que a ligação estava muito ruim. Foi mais ou menos 7 minutos de ligação, só que ela estava cortando toda hora, vários chiados.
Então os dois estavam com bastante dificuldade de comunicação. O policial falou que ele tinha passado da placa 5870 e que aquela era a sua localização no momento. E o operador ficou extremamente confuso. Ele falou, mas você não tinha falado outro número antes? 487020? E o policial respondeu apenas com uma frase. Não é um pilar, é uma senha. Senha? Que senha? O operador não estava entendendo o que o policial queria dizer. E logo no final da chamada, parecia que o policial já estava ligando enquanto ele corria, ele parecia que estava sem ar, desesperado. E nos últimos segundos, o operador escuta vozes gritando socorro, socorro, e a ligação cai. O operador até pensou que poderia ser uma pegadinha e repassou esse número para os policiais. E eles descobriram que aquele número realmente pertencia a um dos policiais que trabalhavam em Hong Kong naquela época e que ele estava realmente desaparecido. Caraca. E também descobriram por meio da mãe do homem que ele já tinha feito vários hikings, pelo menos uma dúzia de hikings por Hong Kong. Então ele não era uma pessoa inexperiente, digamos assim. Só que depois dessa ligação estranha, ele nunca mais voltou para casa. Mesmo depois de enviarem mais de 200 policiais fazendo buscas naquela área e vários helicópteros, ele nunca foi encontrado. E as pessoas nunca conseguiram entender que senha era aquela que ele estava falando. Mas esse não foi o único incidente que aconteceu em Saigon. Na verdade, menos de um mês depois, aconteceu outro desaparecimento perto da região da trilha onde o policial desapareceu. No dia 2 de outubro de 2005, um homem que tinha 23 anos e trabalhava como escoteiro se perdeu numa das trilhas de Saigon. Pelo que eu entendi, e é um pouco difícil a compreensão porque nem sempre as traduções são exatas, ele trabalhava como chefe de escoteiro, então ele fazia várias excursões pelas trilhas ali de Saigon, ele tinha bastante experiência, tanto com hiking quanto escalada, e naquele dia em particular ele estava guiando 3 mulheres para terminar uma trilha de 3 horas lá em Saigon, meio que trabalhando mesmo como guia. Só que estava muito frio naquele dia. Em um determinado momento, ele estava andando e ele começou a se sentir mal. E como ele era bastante experiente, ele falou para as 3 mulheres continuarem andando, fazendo o hiking delas, que ele ia ficar descansando mais um pouco naquele ponto da trilha e que depois ele ia apertar o passo e conseguir alcançá-las novamente. As mulheres aceitaram e continuaram seu caminho, só que depois de um tempo, elas começaram a estranhar o fato de que o homem, esse escoteiro, nunca conseguiu alcançar. Então elas resolveram voltar. Só que elas voltaram tanto e elas não encontraram o homem no mesmo ponto da trilha onde elas haviam deixado ele descansando. Então elas começaram a ficar preocupadas e resolveram ligar para a polícia. A polícia passou 2 dias procurando o homem incessantemente, até com cães farejadores, e apenas no dia 4 de outubro eles finalmente descobriram seu corpo jogado em uma parte da floresta. Lembra que eu falei no começo do vídeo que Saigon é muito conhecida por ter uma vegetação preservada? Então, essa era uma daquelas florestas que ficava em volta de uma das trilhas, que era extremamente densa, com árvores de média de 3 metros de altura, então era bem difícil de adentrar. O palpite da polícia do que tinha acontecido com o homem é que ele tinha se perdido em algum momento e ele resolveu seguir uma trilha que era muito mais difícil de percorrer dentro da floresta, que tinha sido aberta por uns hikers mais experientes. Só que aí, em um determinado momento, ele cai numa ladeira e acaba batendo a cabeça e não sobrevive aos seus ferimentos. Só que então, o que os investigadores mais acharam estranho é que o seu corpo foi encontrado a apenas 12 metros de uma região onde os policiais tinham buscado ele no dia anterior. Tipo, o lugar onde ele foi encontrado estava na rota de busca e os policiais passaram dezenas, centenas de policiais com cães farejadores e ninguém tinha encontrado nada. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido ali isso naquele daqui lugar ele de um foi, dia pro outro. Aguardem essa informação, porque daqui a pouco vem teorias. Esses foram 2 exemplos de desaparecimentos que aconteceram. Vai ver, quando eles passaram lá, ele não tava lá. Tipo, ele tinha saído pra outro canto e depois voltou. E quando ele voltou, ele caiu ali. Não, mas vai ver que não, assim, porque o tempo de morte ele deve ter dado 2 dias, né? Não, assim, gente... Eu não acho que nada muito fora do normal. Toda a história que tá acontecendo nesse vídeo.
Porque quando você parar pra Mas e pensar o que cara é que uma ligou? grande floresta, um grande matagal, pode ter um serial killer, sei lá, alguma coisa. Ah, tá. Algo- Então um serial killer Não, normal. pode ter um serial killer Calma. que ataca as pessoas? Você gritou. Não, Quando você é for porque gritar, a gente tá você vai falando pro- de um Triângulo das Bermudas que tem uma conexão com outra dimensão. Tá, E eu tá, não tá. vejo nada disso aqui. Tá. Talvez se ela contar um caso mais louco, mas até então, esses casos que ela contou, pra mim, soam mais com pessoas que ou foram atacadas Isso pode ou ser. que se perderam. Poderia ter uma pessoa especialista nessas trilhas que mata pessoas. Sim, É mais ok. não um portal pra outra dimensão, entendeu? E o cara poderia estar falando ali um código, uma senha, alguma coisa da casa que ele tava preso. Talvez. Ou é 78 Pode tal, não sei o quê. Ou como, como Ou um cadeado, falou que a ou ligação alguma tava coisa. ruim, talvez não entendeu direito, sei lá. É, pode ser, hein? Entendeu? Pode ter um serial killer nessa mata. Vamos seguir. E a gente ver se já tem viu algo aquele muito bizarro. Unabomb gringo Que ele morava no meio dos matos. que morava no meio do mato e ele era autossuficiente. Ele nunca Sim. precisava ir pra coisa, porque ele é verdade, hein? Sim. Ele podia... esse cara americano, tudo que ele pegava era do mato. Então pode ser. Pode ser que tenha talvez uma seita. Vai que. Pode ser também. É, Na região, mas vários outros casos aconteceram por ali. sendo cadeado. Inclusive acidentes fatais. Por exemplo, em janeiro de 2009, um motorista que estava fazendo uma caminhada em uma das trilhas de Saigon acabou se perdendo. A família dele deu como desaparecido, tentou ligar para ele diversas vezes no Sabe o que eu faria nessa trilha? Não iria. Justo. Fim. Justo. Como eu me livraria disso? Não indo. Eu vou pro Japão, tem tanto lugar pra ir, Tóquio, várias Sim, coisas, um lugar bonito pra ir. Sim. Eu não vou. Eu só vou pra outro lugar. celular, e quando uma pessoa finalmente atendeu do outro lado da linha, não era nem o motorista. Quem atendeu foi um pescador que falou que encontrou uma mochila jogada em um dos rios ali da floresta e que ele pegou o celular que estava dentro da mochila. Então, a polícia até fez uns esforços de busca ali na região onde o pescador falou que encontrou a mochila, mas nenhum sinal do motorista, ele nunca foi encontrado. Em 2011, uma pessoa também ligou para o número de emergência 999, falando que estava perdido em Saigon, desesperado. A ligação foi cortada abruptamente e essa pessoa desapareceu para sempre. E mais recentemente, em 2019 e 2020, 2 pessoas foram encontradas sem vida em algumas trilhas de Saigon. Uma delas, a de 2019, foi encontrada em circunstâncias consideradas suspeitas, e a outra pessoa, em 2020, a teoria da Lari. aparentemente tropeçou e bateu a cabeça. Eu realmente... Aparentemente. Pode acontecer também. Eu acho que... a teoria da Lari, hein? Teoria da Lari tava boa aqui. Igual a minha teoria do cara lá. Vamos ver. Agora é o homem que sobreviveu pra contar a história. Agora temos Agora vamos ver. Caso ocular aqui, hein, gente? Não, mas se essa pessoa que sobreviveu tiver batido a cabeça, eu desconsidero. É, difícil. Mas se não, eu considero. Pô, mas isso daqui me dá um pouco de agonia. Não, Sabe eu tô o que me dá falando, agonia? tipo, a pessoa bateu a cabeça e voltou falando, não, eu fui pra Sim. outra dimensão, sei lá. Não, o que me dá agonia é, se um dia eu passar por uma experiência surreal dessa, imagina que eu vou abrir a porta ali do nada, sair em outra dimensão por Caiu no backroom. 2 segundos e eu volto, entendeu? Uhum. Tipo, eu abri a porta e eu, meu Deus, voltei, plum. Ninguém vai acreditar em mim. Ninguém Nunca. vai acreditar em você. Deu bug ali? Ou não? Bug no quê? A câmera deu bug? Não, tá Eu mexendo. vi. Caramba. Vai que Tô brincando, vamos lá. Realmente não sei qual é o número de incidências, de acidentes ou desaparecimentos que acontecem em trilhas no mundo todo. Pode ser que o número de desaparecimentos ali de Saigon tá na média. Ainda mais porque Saigon possui trilhas bem difíceis de serem percorridas, matas extremamente densas e terrenos bem íngremes. Então não seria difícil de ter um acidente ali naquela região. Mas existe o relato de um homem que diz ter se perdido por 4 dias em uma trilha de Saigon e que viveu coisas absurdas, absurdamente fora da realidade. Ok, quero ouvir. Literalmente, segundo ele. Vamos E o ouvir. relato desse homem está extremamente relacionado com a teoria de que Saigon possui portais que teletransportam pessoas para outras realidades e é por isso que elas desaparecem e nunca mais são encontradas, meio como se fosse um triângulo das Bermudas. E eu vou narrar mais ou menos como foi o relato desse homem
homem. Ele parece que escreveu no Facebook, só que eu vou contar baseado nas traduções em inglês que eu encontrei na internet. Principalmente me baseando em um podcast original do Spotify, que é o Internet Urban Legends, que eu amo demais. Obrigada, meninas, por traduzir o texto. E assim como elas, eu acho importante ressaltar que a tradução que elas encontraram, e depois que eu encontrei também... Eu conheço tava no não Reddit, podcast. Uma delas. É uma das fontes mais confiáveis, digamos assim. E o texto original foi publicado em um site de Hong Kong que também é igualmente não muito confiável. Então, assim, não levem tão a sério essa história, ok? É uma lenda urbana. Vamos nos divertir. Vamos nos divertir. É uma lenda Menino urbana, Jubileu, beleza, boa vamos lá. noite. O tradutor do Reddit Obrigado chama este homem Tamo que junto. deu o relato de Chung, então a gente vai começar a chamar ele assim. O Chung conta que ele resolveu sair pra caminhar em uma das trilhas de Saigon no dia 18 de junho de 2016. Só que quando ele tava na metade da trilha, ele reparou que ia chover e resolveu voltar mais cedo. Ele conta que foi tudo muito estranho, que ele reparou que iria chover, começou a voltar e de repente o céu se abriu, era como se não fosse chover mais, assim, em questão de segundos, e ele perdeu a consciência no exato momento. E aí, quando ele acordou, ele reparou que já era o dia seguinte, que ele tinha desmaiado no meio da floresta, e as coisas estavam um pouco diferentes ao redor dele. Não drasticamente, só um pouco diferentes. E ele começou a tentar se localizar, foi andando pelas margens do rio para ver se achava alguém. E ele encontrou 2 hikers andando por lá. Ele começou a gritar, pedindo ajuda, só que os 2 pareciam não ouvi-lo. Ele começou a correr na direção dessas 2 pessoas, gritando, que aparentemente não reconheciam a presença dele. E quando ele chegou bem perto, as 2 pessoas desapareceram. Ele falou que naquele momento ele estava se sentindo meio como se fosse um fantasma mesmo, completamente desamparado, assim, com fome, desidratado. E aí ele falou que nesse caminho, enquanto ele procurava pessoas, ele via pessoas conhecidas dele, tentava chegar perto, elas desapareciam. Ele falou exatamente assim: vi pessoas que conhecia e pessoas que não conhecia durante várias perseguições, né? Ele seguindo as pessoas, mas quando alcancei, todos desapareceram. Como ele não conseguiu encontrar ninguém, tava muito cansado, ele resolveu dormir até o dia seguinte. E quando ele acordou de manhã, ele reparou que o seu isqueiro e os cigarros que ele tinha colocado bem do seu lado tinham desaparecido. Ele começou a caminhar pela área e ele foi reparando que as coisas estavam completamente diferentes. Tipo, as regiões da floresta... Alguém tá acreditando? Do dia anterior. Novamente, ele Não, mas pessoas, é o que ela falou. falar com elas. A gente tem que encarar isso aqui como uma lenda. Vamos avaliar a história. Eu tô assim, eu tô analisando a história. Não. Pelo que eu tô analisando a história, não acredito. Não é isso. A gente não pode fazer isso. Como assim? É óbvio que eu não acredito. A gente tem que entrar na história. Vamos fingir que é verdade. Aí depois a gente sabe. Tá bom. Deu pra entender? Tá, entendi. Vamos ter que entrar na fanfic, senão não tem graça. Tá bom. Dormiu de novo, 4º dia. Foi só no 4º dia que ele conseguiu falar com um turista que estava caminhando por uma das trilhas, conseguiu pedir emprestado o celular desse homem e ligou pra polícia. E aí, naquele momento, ele foi resgatado depois de 4 dias perdido na selva. O Chung até encerra o seu post dando algumas possibilidades. Ele acredita que ele não foi vítima de nenhum tipo de portal, etc., apesar de serem circunstâncias estranhas. Ele acha que pelo fato dele não ter comido ou bebido água em tanto tempo, ele tá tão cansado, pode ser que ele começou a ter alucinações, tipo o corpo dele mesmo. Apesar do homem mesmo ter reconhecido que provavelmente ele foi vítima de... Eu acho que esse homem nunca existiu, essa história nunca aconteceu, é só um cara que inventou uma fanfic. Só que o problema é que a fanfic é ruim. Sabe o que é? É porque o Triângulo das Bermudas realmente é algo muito... Uau! Meu Deus, sabe? Avião que desaparece, que vão ver a localização, não acha, some do mapa, esses bagulho. Aqui eu vejo, aqui o que eu vi foram mais casos de pessoas que se perderam. Mas eu já vi uma vez, eu acho que talvez tenha sido naquele canal que é muito bom, que é Fábrica de Nubes. Que ele fala que o tanto de desaparecimentos no Triângulo das Bermudas é exatamente igual a qualquer outro lugar. A gente que repara mais quando acontece lá, entendeu? Não é que é tipo, meu Deus, quantos? Não, é que existe sempre, só que quando acontece lá tem notícia. Tipo, olha, mais um.
2, é como se a gente estivesse notando alguma coisa que aparece. Faz sentido. Deu pra entender? Faz sentido. Então é isso. Alucinações, na verdade, a gente nem sabe se esse relato... Mas eu acho que faltou, na fanfic do cara, detalhes interessantes. Tipo, olha, eu desacordei. E assim que eu levantei, eu notei algumas plantas que não deveriam estar ali. A folhagem tinha uma coloração levemente diferente, que eu não conseguira identificar. Ao andar pela mata fechada, eu vi animais. Animais que não batiam com a fauna ou com a flora local. Tipo, sabe? Uns bagulhos assim. Faltou uns detalhes que davam floreio. Vamos lá. Verdadeiro ou não, porque as fontes são meio duvidosas. Silva, Enfim, narrador de muitas história. pessoas usaram esse relato como uma justificativa para a teoria de que Saigon possui portais que transportam as pessoas para outras dimensões e que aquela região é muito carregada espiritualmente. Isso justificaria porque, por exemplo, naquele primeiro caso que eu contei, o policial tinha falado números que não correspondiam a coordenadas de nenhum lugar. Pode ser que ele tenha sido teletransportado para outra aí eu acho que o que a Lari falou é mais interessante. São diferentes das nossas realidades. Ó o Crono aí, ó. Parabéns pro Crono. Durante a ligação Parabéns, parecia que ele tava Crono. literalmente Contamos a sua história com o Anirap. Parabéns, Crônio. Boa Parabéns, noite. parabéns. lendo aquele número de algum lugar. Então, as pessoas acreditam que ele tinha sido levado para outra realidade. Existem ligações interdimensionais? Porque o operador da emergência estava na nossa realidade. Ou no caso do escoteiro, muita gente achou muito estranho ele ter desaparecido porque ele era um escoteiro experiente, já tinha caminhado naquelas trilhas várias outras vezes. Vai que ele teve O quê? um derrame, sei lá. Pode ser, mano. Não, porque, tipo, Mas a tem ideia vários... da Lari, de existir um cara lá que passou com as pessoas, pode ser, é Mas mais sabe interessante. o que é? Porque a pessoa pode ser a pessoa mais experiente que seja. Acidentes acontecem. A pessoa pode ser a pessoa mais experiente do mundo. Acidentes Só basta um erro. acontecem, sim. Sempre. Ah, mas o cara era hiper experiente. Um erro. Se tiver um erro, acabou. Uhum. Ah, mas ele nunca errou. Mas quando errou, morreu. Sim. Pode ser, gente. Acontece. Guia de excursões, né? Provavelmente ele estava carregando todos os utensílios necessários para sua sobrevivência. E aí as pessoas acreditam que ele foi teletransportado para uma outra realidade. Eu onde acho que, né? as trilhas Desvendando era lendas diferente, urbanas. ele ficou perdido e só foi teletransportado de volta quando ele foi encontrado sem vida na região de buscas. Isso tá. explicaria o fato dele só ter sido descoberto Isso eu achei estranho. 2 dias depois de ele ter sido dado como desaparecido, Confesso. sendo que a polícia buscou toda aquela área antes e ele não parecia estar lá. Se eu acredito nesta teoria? Não. Eu acho que a resposta é sempre muito mais simples do que o que a gente fabrica na nossa cabeça, do que a gente gosta de acreditar. E a gente deve subestimar o número de pessoas experientes que acabam se perdendo em trilhas difíceis. E se vocês pararem pra pensar, não foram tantos casos assim, eles estavam bem esparsos nessa timeline de vários anos, assim, não aconteceram todos numa margem de tempo muito, sei lá, estranha, sabe? É totalmente possível que essas pessoas realmente tenham se acidentado no caminho. E naquele caso ali do primeiro policial, o operador não falou que a ligação tava ruim, que tava cortando o tempo todo. Não é possível que o operador tenha escutado errado, tipo os números, ele tenha escutado errado, não tenha entendido direito o contexto da conversa. Enfim, o que vocês acharam dessa lenda urbana? Plausível? Tudo mentira? Nós temos comerciais amaldiçoados, lugares assombrados, nós temos navios fantasma, nós temos bonecas vivas, todo o conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E não se esqueçam, se vocês tiverem medo de dormir de noite, gostei dessa tela final. Mantenham-se cafeinados. Como vocês podem ver, Mantenham-se eu não tenho medo de dormir Mantenham-se de noite, pois cafeinados. não cafeinarei. Adeus. É isso. Pessoas, aqui do lado tá aparecendo outros 2 vídeos do Cafezinho Investigativo. Deixa o like, se inscreve no canal e comente aí qual outro vídeo do Cafezinho a gente tem que assistir, fechou? É isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Esse aqui é o canal de lives. Tchau.